nosso culto a Deus é sempre marcado por uma palavra importante, um memorial do que Cristo fez por cada um de nós. Um memorial. Sempre quando nós olhamos para a palavra de Deus, observamos a palavra de Deus, vamos encontrar Deus agindo no meio da igreja e chamando o seu povo para viver coisas grandiosas. E eu vou te dizer uma coisa, a vida cristã não é para fracos. Ou é? A vida cristã é para quem confia no Senhor. Porque fraco eu sou, você também é. Mas a palavra de Deus diz que da nossa fraqueza em Cristo nós conseguimos tirar força. Por isso seguimos adiante, por isso caminhamos juntos nessa jornada maravilhosa de serviço ao nosso Deus. Talvez você não tenha percebido, irmão e irmã, mas do seu lado aí está um valente, uma valente. Olha aí para quem está do seu lado, é isso aí. Um valente, uma valente, está aí do seu lado. Olha aí, ó, tá vendo aí, ó? Tem uma valente aí, mas tem um valente aí também. Hein? Ei, Bruna, olha aí, ó, tem uma valente aí do seu lado também. Tem um valente aí do seu lado, Eduardo. Hã? Mas não é diferente não, viu? Quando você olhar, tem uma valente aí do seu lado. Louvado seja Deus por tudo isso. Deus tem nos convocado, irmãos, para sermos valentes. Mas não valentes como as pessoas dizem, os valentões ou as valentonas. Não. Deus nos tem chamado para sermos corajosos, cheios de fé, impulsionados sempre por esperança e fé em prática. O tempo todo. Não é à toa que Deus chama no correr da história, não um, mas vários valentes. Se eu te perguntar de um valente, você vai pensar logo naquele que venceu o anão, e falamos aqui na escola dominical, porque a perspectiva cristã é inversa, né, gente? Quem era o anão ali? Golias. E Davi era o gigante. Lembra do povo dos espias que nós estudamos na escola dominical? Quem eram os gafanhotos? Aliás, quem eram os pequenos insetos? Aqueles povos, jebuseus, ferezeus, eles é que eram pequenos insetos que Josué disse que os devorariam como um pão. Sabe, irmãos, quando nós confiamos no nosso Deus, nós entendemos que ser esses valentes é entender que nós podemos continuar confiando no nosso Deus. Porque a adversidade vai se apresentar. Para cada um de nós, de diversas maneiras, ou de algumas maneiras até semelhantes no nosso meio, mas elas se levantarão. Porém, o Senhor tem te chamado para ser um valente. Deus tem chamado você, minha irmã, para ser valente. Seja forte, seja corajoso, seja corajosa. Abre o texto, 2 Samuel, capítulo 23, quando Deus estava mostrando que o povo dele é um povo de valentes. 2 Samuel, capítulo 23, nós lemos a partir do versículo 8. E vamos ler até o versículo 17, e você mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza. 2 Samuel, capítulo 23, do versículo 8 até o versículo 17. Diz a palavra de Deus: são estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe-Basebete, filho de Tecomone, o principal de 3, este bramiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia,
o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e, no tempo da cega, foram ter com Davi à caverna de Adulão. E uma tropa de filisteus se acampava no Vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tornaram-na e levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ou como oferta ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida, de maneira que não quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Pai, fala o nosso coração. Alimenta, alenta, impulsiona, desafia a tua igreja, Senhor, a confiar em ti em todo o tempo. Faz-nos aqui, Senhor, entendidos do teu mover entre nós. Faz-nos entendidos que servimos a um Deus vivo e por amor ao teu nome, dá glória tão somente a ti nesta hora, abrindo os nossos olhos físicos e espirituais para o teu louvor em Cristo. Amém. Meus irmãos, esta é uma das grandes passagens da palavra de Deus, onde nós vemos elencadas aqui várias pessoas sendo chamadas então de corajosas, de valentes. Deus tem chamado um povo valente. Você é valente, talvez você nem tenha reconhecido isso ainda, mas Deus chamou você e Deus é que te encoraja a ser um valente. É por isso que você persevera, é por isso que você continua, é por isso que você não desiste no meio das demandas da vida. Apesar de, em muitas circunstâncias, o meu coração, o seu coração, titubearem e quererem voltar, querendo desistir, se distanciam do Senhor. Deus nos chama e nos encoraja. Deus encoraja a gente. Deus encoraja a gente trazendo para nós pessoas ou circunstâncias que se agigantam à nossa frente, para que eu e você confiemos nele. Para que eu e você não olhemos, cadê Rosa? Não olhemos as circunstâncias, mas olhemos o cuidado de Deus conosco. Deus nos chama em todo tempo para nós confiarmos nele. O texto diz para nós, desses 3 personagens aqui importantes para nós, o Josebede, o Eleazar e o Sama, ou Samá para alguns, ele nos chama para olhar para a vida desses homens, porque eram pessoas comuns, mas eram pessoas encorajadas por fé em nome do Senhor. Eles não eram encorajados tão somente porque Davi era corajoso e Davi havia derrotado o gigante. Eles eram encorajados porque criam no mesmo Deus que Davi. Aliás, o mesmo Deus de Davi é o seu Deus? Você confia nele? Você confia em Deus? Você confia que Deus é Deus da sua vida? Que se as coisas se agigantarem, você não vai temer, você vai confiar? Ai, pastor, mas depende, né? Se a luta for muito grande. Continue confiando no Senhor. O texto diz para nós que esse homem, olha para o texto, no versículo 8, diz para nós que o Josebede, ele deu com a sua espada, ou, aliás, com a sua lança, contra 800 homens. Vamos diminuir esse negócio um pouco para ficar mais fácil, para trazer para os nossos dias. 8. Fica mais fácil, né? 8. 8 você já olha e fala, meu Deus.
quanta luta, quanta dificuldade. Meu irmão, não fique olhando as demandas da vida, olha para o Senhor, aponta o seu coração para Cristo. Se você olhar dificuldade, o inimigo vem e 8 se tornam, dependendo do ângulo da sombra, dá uma olhada aqui atrás, ó. Dependendo do ângulo da sombra, 1 se transforma em 3, 4, sei lá quanto é aqui atrás. As sombras vão parecendo ser maiores, e isso vai te assombrando. E Deus não quer que você fique assombrado. Deus quer que você seja encorajado por Ele em todo tempo. Seja encorajado, ou sejamos encorajados pelo Senhor em todo tempo. Muitas vezes a circunstância adversa vem contra nós e nós muitas vezes não bramimos a nossa lança. Nós ficamos parados. Ai, fazer o quê? Fazer o quê, né? Deus quis assim. Tem coisa que Deus não quer assim, não. Tem coisa que é você que quer assim, tem coisa que é você que quer desistir, tem coisa que é você que quer parar, tem coisa que é você que quer ficar no meio do deserto, tem coisa que é você que fica se escravizando, carregando fardo que não é seu. E Deus quer que você se encoraje e agora faça como esse homem. Vamos bramir a nossa lança, nós vamos contra essas dificuldades todas. Como nós vamos? Eu fico imaginando o Golias, né? Daquele tamanho, a espada dele, imagina o tamanho do canivete do Golias. Só o canivete dele é o tamanho de uma espada nossa. Mas o que é isso se existe pedra? Mas não é qualquer pedra. Aliás, pode ser qualquer pedra. Mas se ela estiver na mão de alguém habilidoso, com pouca coisa se faz muita coisa. Com pouca coisa se faz muita coisa. O texto diz para nós, então, que o Josebede, ele faz o quê? Ele é encorajado. Só está ele ali, mas ele não tem medo. Porque com pouca coisa, Deus pode resolver as coisas. Com pouca coisa. Você se lembra quando Deus falou para Moisés, com o seu cajado, você vai abrir o mar? Pouca coisa. Lembra quando antes ainda, lá mesmo com Moisés, com o seu cajado, você vai jogar lá e ele vai virar uma serpente na frente do faraó. Você se lembra que quando Deus está ali e o povo está duvidando de Arão, e com aquele cajado, com a vara de Arão, ela floresceu. Deus não precisa de grandes exércitos, Deus só precisa de um coração cheio de fé. Só isso que ele precisa. Deus não precisa de dinheiro, porque Ele é dono de tudo. Deus não precisa ser dono da empresa para você ser promovido. Deus não precisa de nada disso. Ele só precisa de um coração cheio de fé, cheio de esperança, cheio de expectativa. Nessa perspectiva, irmãos, nós vamos encontrar o nosso irmão Jó passando pelas lutas mais difíceis da vida. Ele passa pelas lutas de perdas econômicas, sim? Perdas econômicas, perdas familiares, sim. Perdas de vida social, amigos, sim. Só uma perda que ele não teve. Tua fé, Jesus, contemplará. Eu vim nu. Eu nasci nu e não vou voltar, porque a maior riqueza que eu tenho não são essas coisas, tudo. A maior riqueza que eu tenho é Cristo. É o Senhor da nossa vida. A maior riqueza que você pode ter para te encorajar é Cristo na sua história. É Cristo na sua vida. Quando eu e você estamos à semelhança dos discípulos, após a morte do Senhor, estão trancafiados, amedrontados nas circunstâncias, Ele entra e diz, Shalom. Ele diz, Pai seja convosco. Para encorajar a nossa vida, quando tudo agora está tomando uma tenebrosidade terrível, o Senhor é conosco, o Senhor nos encoraja, como encorajou esse homem chamado Josebede. Para agora, então, ele também lutar, bramir a sua lança e vencer. O texto diz, então, para nós no versículo 8, que ele os feriu de uma vez. Não foi por etapa, não sei quanto tempo, mas foi de uma vez só, aniquilou. Uma coisa nos é certa nesse texto. Toda a batalha dos 3 valentes foi contra os filisteus. Por quê? Os inimigos da sua vida não vão desistir.
E por que é que você vai desistir então? Há um outro hino do nosso cenário que diz: e sem cessar, vigia em todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Implacável. Não tem folga para nós, irmãos. Não tem folga para você, cristão. Não tem folga para você, cristã. O tempo todo eu e você temos que nos manter alertas. Porque o inimigo quer entrar no nosso meio e saquear o que é nosso. Isso começa com o seu coração. Começa com a sua fé. Começa com a sua esperança no Senhor. Olha para o texto, por favor, versículo 9. Diz o texto que Eleazar se levantou e feriu os filisteus. Está aí, ó, versículo 9, versículo 10. Eles estavam ali desafiando então o povo e venceu. Encorajados pelo Senhor, eles venceram. Encorajados por Deus, você pode vencer. Encorajado por Deus, você pode superar. Encorajado por Deus, nós podemos ver grandes coisas acontecer. Nós lemos aqui, Hebreus capítulo 10, que nós não somos daqueles que retrocedem. Não retroceda. Não negocie sua fé. Confie no Senhor. Ah, mas a circunstância está dizendo. A circunstância está dizendo não. Se o Senhor é contigo, o que importa? O que importa, meu irmão? Confia. Olha para o texto. Versículo 10. Ele se levantou e feriu os filisteus até o quê? Até cansar. Por que até cansar? Irmão, porque um dia a nossa força acaba. Nós já estudamos aqui, se você voltar as páginas aí, você vai se lembrar que nós estudamos que um dia o Davi estava na batalha e o Davi se cansou. Se lembra? Volta o texto aí, por favor. Alguém me ajuda aí? O texto diz para nós lá que o Davi, um dia numa batalha, se cansou. E agora ele precisa de ajuda. De ajuda de quem? Dos valentes. É por isso que um dia eu posso cansar. Um dia você pode cansar. É por isso então que a igreja do Senhor persevera unânime. A igreja do Senhor persevera unida o tempo todo. Porque quando eu desisto, quando a minha força está acabando, chega alguém lá e fala assim, ô, levanta aí. Porque a palavra de Deus diz em Gálatas que eu tenho que carregar o fardo do meu irmão. Eu ajudo o meu irmão. Quando ele quer desistir, eu o levanto. Quando ele quer parar, eu falo, vamos embora. Vamos para frente. Vamos adiante. Deus quer isso para nós. Como é que nós vamos ser, então, valentes se nós queremos fazer tudo autóctonemente? Pronto, é isso aí, autóctonemente. Como que é isso? Autóctone, sozinho, independente, futebol clube. Na igreja não existe isso. Na igreja não existe isso. Porque quando você chora, todo mundo deve chorar. Quando você vence, todo mundo vence junto com você. Essa é a alegria do povo de Deus. É isso que o povo de Deus vence. E o texto diz para nós, então, que esse moço se levanta e até cansar, diz o texto para nós, que nem a espada saía da mão vencido pela cãibra. Porque ele estava ali disposto a, quanto mais filisteu tiver, mais vai cair. Quanto mais luta, meu irmão, é porque você está no caminho certo. Porque quando você está caminhando para o caminho infernal, o inferno bate palma, o inferno te agrada. Quando você caminha na contramão, tudo vem contra você, é filisteu para todo lado. Mas Deus continua com você, porque Ele assombra a tua direita, Ele cuida de você. Lembra do profeta Isaías, que ele diz, nós lemos aqui 43, eu te remi, eu te chamei, eu te escolhi. O Senhor nos escolheu. É por isso, então, quando nós lemos o Salmo 124, nós nos alegramos, porque é o nosso Deus agindo no nosso meio. Em nome de Jesus, tira esse enfraquecimento seu aí. Hoje se fala tanto de suplemento. Quem toma suplemento? Levanta a mão aí. Pode levantar, né? Todo mundo vai saber que você toma suplemento. Vai saber. Vitamina B12, toma. D3K2. Toma. Agora, como é que chama aquele para dormir, Carlinhos? Magnésio. Magnésio para dormir. Todo mundo toma. Tem uns que tomam outra coisa, melatonina também. Eu sei. Não adianta esconder não, que eu sei, tá? Dá para saber. Todo mundo precisa suplementar a fé também, meu irmão. A fé você precisa suplementar. Como é que suplementa a fé?
Com o que suplementa a fé, gente? Me ajuda, pelo amor. Hã? Isso, fala alto para eu ouvir, que eu estou surdo. Hã? É com o quê? Palavra, oração, comunhão, cânticos de livramento, adoração ao Senhor, buscando o Senhor, intercedendo com o Senhor, caminhando com o Senhor, entendendo que Deus é a sombra à nossa direita o tempo todo. Então não desiste, meu irmão. Suplementa a sua fé também. Suplementa a sua fé. Em nome de Jesus. Estava falando com o Sinésio agora há pouco. Para que eu fui fazer aqueles exames médicos lá? Fazer exame, o médico chama a atenção da gente. Cadê a Melina? Tá lá, né? Melina me agradando, tá tudo bem. O médico falou, tá nada bem, tá tudo ruim. Gente, tá tudo ruim. Por quê? Porque você tá na beira, você tá no limite de tudo. Mas tá no verde. Tá bom. Não, senhor. Onde tá isso aqui, é pra estar aquilo lá, rapaz. E o que é pra estar lá, tá aqui. Esse colesterol seu vai te matar. Olha o que ele falou, rapaz. Já tô querendo correr. Ei, Tuti, agora eu posso voltar a fazer lá os exercícios. Fui encorajado, olha. De repente, Carlos, encorajado, ele falou, rapaz, esse colesterol vai te matar. Você acredita nisso? Às vezes nós precisamos tomar um chacoalhão, o inimigo tem que nos cercar para a gente acordar. Se cuidar. Nem quero mais bacon. Nem quero mais torresmo, agora acabou. De terça-feira. De domingo pode. Pronto. Irmão, a nossa fé é a mesma coisa. Esses homens aqui estavam cheios de vigor porque suplementavam a fé. Eles oravam ao Deus vivo, eles confiavam no Deus dos céus, eles descansavam no Deus Todo-Poderoso, eles confiavam que Deus estava com eles. Deus estava com eles, irmãos. Olha para o texto. O texto diz para nós, no versículo 10, que naquele dia que aquele homem estava com a espada na mão, Deus operou o quê? Ô, gente, não é bom a gente falar isso? Deus deu um grande livramento. Não é bom a gente falar isso? Coisa maravilhosa. Deus está falando aqui para nós, esse grande livramento aqui, você pode entender, Deus deu uma grande vitória. Um homem, uma grande vitória. Uma pessoa, uma grande vitória. Mas lá em casa só eu que oro. É você que Deus quer. Só tem eu lá no meu setor de trabalho. Adivinha porque Deus... Adivinha não, adivinha é pecado. Hã? Por que Deus te pôs lá, meu irmão? Por que Deus te pôs lá? Para Deus te encorajar, para você ver os grandes feitos do Senhor lá naquele lugar. As coisas vão se transformando, as coisas vão mudando. Como diz a nossa poeta Ticiane, quem me conhece nunca me esquece. Não é, Ticiane? Ela é verdade, aleluia. Por quê? Porque vê a marca de Cristo na sua vida, meu irmão. Deus quer fazer isso com cada um de nós. Com cada um de nós. Do jeitinho que nós somos. Deus vai nos usando e vai dando grandes vitórias, grandes livramentos o tempo todo. Mas tem uma coisa. Volta os olhos para o texto. Deus deu grande livramento naquele dia, glória a Deus, amém. Olha aí agora o versículo 11, bem a vez do Sama, e o texto diz para nós que estava todo mundo lá, e o versículo 12 diz que ele tinha uma plantação, estava na época da colheita, aqui diz para nós que era o quê? O que tinha lá? Lentilha. Outros textos dizem que era cevada naquele texto lá, naquele contexto. Todo mundo fugindo na hora da colheita, plantou, carpiu, colheu. Aliás, colheu não, está preparado para a colheita, agora vem os filisteus e quer tomar. Aí ele se coloca onde? No meio. Por que no meio? Porque se eu estiver nessa ponta aqui, eles atacam aquela ponta lá. Se eu estiver naquela ponta lá, eles atacam aquela ponta ali. Então eu vou ficar aqui, ó, estrategicamente no meio. Onde entrar, vai tomar. É isso que ele está falando. Sou eu não. Está preparado, meu irmão. Está preparado. O que diz o texto para nós? Que ele tomou uma posição. Toma uma posição na sua vida, irmão. Chega de levar essa vida capenga. Essa vidinha mais ou menos com Deus. Chega disso.
Vou levar. Chega dessa vida aí. Tem experiência com Deus, em nome de Jesus. Lembra do que nós conversamos aqui? Até na última terça-feira nós falamos. Lembra de uma coisa? Deus quer que você tenha uma fé útil. Uma fé provada. Uma fé provada é uma fé que tem experiências com Deus. Não tinha mais nada a fazer, eu orei e o Senhor abriu as portas. Não tinha como aguardar, mas Deus, experiência. Fé é experiência com o alto. Fé é a experiência de ver o cetro de Deus apontando para você e falar, pode vir que eu estou contigo. Isso é fé. Confia. Confia no Senhor. Deus tem chamado eu e você para sermos os valentes do rei. Não do rei Davi, do rei dos reis, Senhor dos senhores. Aqui nessa terra, nós representamos o reino de Deus. Seja valente. Seja forte, em nome de Jesus. Diz o texto, então, que o Sama, no versículo 12, se colocou no meio daquele terreno e defendeu. Vou defender esse negócio aqui. É hora de a gente tomar posição aí. Sabe por quê? Porque senão nós vamos ficar aceitando piadinha lá de fora. Não é a piadinha de hoje à tarde? Qual que é? Roland, sei lá o nome daquele candango lá. E o outro lá, o menino, é Davi e Golias. Piadinha. Ali o que vai sobrepujar é a vontade do Senhor. Na sua vida não é diferente. Não deixe as pessoas ficarem fazendo de você motivo de chacota. Não deixe as pessoas ficarem fazendo do seu Deus motivo de chacota. Não deixa. Se posicione e defenda a sua fé. Faça uma apologia ao nome do Senhor. Em nome de Jesus, ore ao Senhor. Seja crente aqui dentro da igreja. Seja crente lá na sua casa, na mesa. Seja crente lá na sua casa, na cama. Seja crente lá no seu trabalho. Seja crente nessa sociedade. Seja crente, defenda o nome do Senhor. Honre a Deus em todo o tempo. E o texto diz para nós que esse menino, versículo 12, defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor? Oh, gente, não é possível, o negócio é esse. Então quer dizer que quando eu me posiciono, quer dizer que quando eu coloco a minha fé em ação, quer dizer que quando eu confio no Senhor, quer dizer que quando o inimigo vem contra mim e eu dou contra o inimigo, o Senhor opera grande livramento. Não sabia disso? É tão simples assim? Pois não é que é. É só confiar. Lembra de segundo Crônicas capítulo 20? O Josafá, os moradores do Monte Seir, 3 nações contra eles, não sabemos o que fazer, não sabemos como nós vamos nos defender. Uma coisa nós sabemos, os nossos olhos estão postos no Senhor. E aí Deus faz uma coisa. O Josafá disse, os nossos olhos estão postos no Senhor. E Deus fala lá do céu, ah é? Hein, Leandro? Ah é? Vamos ver. Tira os valentes e coloca, cadê o pessoal do louvor? Coloca o pessoal do louvor na frente. Hein? Deixa o pessoal do louvor na nossa frente. Vai, Wesley, vai cantando. Foi isso que o texto fez. Foi isso que Deus falou. Tira os valentes, coloca o pessoal do louvor na frente. E alguém deve ter coçado a cabeça assim. Mas esse rei não está batendo bem, não. Confiar em Deus, irmão, defender a causa do Senhor, é fazer coisas improváveis. É experimentar coisas improváveis. Você quer experimentar improváveis? Confie no Senhor. Quantas coisas Deus vai fazendo no nosso meio. Quantas coisas Deus quer fazer e muitas vezes eu e você não estamos preparados. E Deus está te chamando hoje, meu irmão. Deus está te chamando hoje, igreja, para que eu e você nos tornemos valentes do Rei. Deus está nos chamando para ter uma entrega total. A entrega total não é por minha causa, por sua causa, por nossa casa. A entrega total é pelo reino, é pelo Rei do reino.
É por Cristo. Entregue totalmente a sua vida. Não se entregue pela metade. Se entregue ao Senhor. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus tomar a dianteira. Se entregue ao Senhor. Porque se você olhar o texto, avançando aqui um pouco mais, depois daqueles 3 que vão lá buscar água, o versículo 17 diz para nós: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa, beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não quis beber. Davi estava falando assim: meu Deus, eu pensei alto, falei aqui, mas esse povo está tão assim, disposto a perseverar por mim, se entregar por mim, que eles vão lá. Eles nem sabem o risco que eles correram, mas eles foram lá. Agora imagina você, quando você então se coloca na peleja ou na brecha para o nome do Senhor receber glória. Deus entrando na sua história, Deus entrando na tua vida, Deus mudando as coisas, Deus fazendo as coisas. Este é o clímax desses soldados aqui. É o clímax da vida cristã. Se doar a Cristo por completo. Se doe a Cristo. Vou repetir o que eu sempre digo aqui. Só domingo é pouco para você. Você pode mais. Ah, mas eu já vejo um monte. Você está vendo coisas pequenas demais. Sabe aquela história de Titanic de ver só a ponta do iceberg? Você está vendo só a pontinha. Deus quer te levar para coisas mais robustas, mais profundas, mais poderosas que Ele tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, viva coisas novas com Deus, viva experiências novas com o Senhor, a ponto de você sair à noite lá na varanda da sua casa, sei lá onde você estiver, olhar para as estrelas e falar: meu Deus, o Senhor é poderoso para sustentar tudo isso? Olha a minha causa. E Deus te responder. E Deus te contemplar. Não tenha vergonha de orar, não. Não tenha medo de orar, não. Tenha medo, sim, da mão pesada do Senhor quando você se distancia. Confia no Senhor. Confia no braço forte do Senhor a seu favor em todo o tempo. Em nome de Jesus. Olha para o texto mais uma vez. Diz o texto para nós, versículo 13. Também 3 dos 30 cabeças desceram e, no tempo da cega, foram ter com Davi a caverna de Adulão. Davi estava escondido lá na caverna e uma tropa de filisteus se acampava no vale dos Refaíns. Tinha gigante lá no meio dos filisteus, gente. Que importa? Que importa se a circunstância é adversa? Se Deus quer fazer, Ele muda o curso. Ele faz as coisas acontecerem. Ele abre mar, Ele levanta, Ele sustenta, Ele cura, Ele faz coisas esplendorosas que você nem esperamos, ficamos boquiabertos pelo cuidado dEle o tempo todo. Então, em nome de Cristo, confia no Senhor. Se você continuar aqui, não são só esses, tem outros valentes aqui mais. Se você continuar olhando para a história, você vai encontrar outros valentes na história. E hoje, como é a história? Hoje você é que tem que ser o valente. É você que tem que ser a valente, irmã. Em nome de Jesus, para de esquivar. Para. Deu. Cessou. Acabou. Extrapolou já. Agora, confie no Senhor. Que eu e você possamos fazer como a palavra diz. Confiai no Senhor, porque o Senhor, nosso Deus, é a rocha eterna. Descansa nele. Confia no Senhor. Em nome de Jesus. Que a boa mão do Senhor te conduza. Que você saia daqui hoje entendendo isso. Eu sou um valente do rei. Eu sou uma valente do rei. Terminar aqui. Que diferença tinha Josebede, Eleazar ou Samã de você? Que diferença? Porque Deus usa pessoas comuns para realizar grandes feitos. Deus usa pessoas comuns para realizar grandes feitos. Guarda isso. Você. Nessa pequenez que você acha que você tem.
Deus usa você para realizar grandes feitos. Para mudar a história. Mudar a sua história, a história da sua casa, a história onde você colocar a planta dos pés. É mudada porque Deus usa pessoas assim, como você. O amor ao rei produz encorajamento. Encoraje seu coração. Você ama Cristo? Encoraje seu coração. Confia nele. Confia mesmo. Confia que ele é poderoso. Porque foi ele que venceu a morte. Foi ele que no terceiro dia deixou o túmulo vazio. Foi ele que ressuscitou. Foi ele que ascendeu aos céus. Foi ele que disse que ia nos buscar. Se ele falou, eu confio. Você confia? Você acha que você vai ser engolido por esse mundo tenebroso, a guerra, a marca da besta, o chip, o sei lá o quê, o 7 dragão, a cabeça para todo lado? Estou preocupado com isso não. Só estou preocupado com uma coisa. Quando será a hora da trombeta? Só isso. Nós estamos preocupados com outras coisas. E nós estamos esquecendo de, atentar o ouvido para a trombeta. Eternidade com o Senhor. Vitória plena. Descanso eterno com o Senhor. Em nome de Jesus, que eu e você possamos entender isso. Que todas as vitórias nossas, aprendemos aqui em Apocalipse capítulo 4, terça-feira você está perdendo, hein? 4, né? Apocalipse capítulo 4, nós aprendemos aqui que todas as vitórias dos servos do rei, todas as coroas que lhes são colocadas na cabeça, eles atiram e depositam aos pés do Senhor. Porque eles reconhecem que Cristo é Senhor na vida deles. Reconheça Cristo. Sirva Cristo. E atue nesta vida, ou ande nesta vida, ou viva essa vida como um valente. Como uma valente do Rei Jesus. Que Deus nos ajude a ser como Davi, a ser como estes valentes, e a tantos outros valentes, homens e mulheres, que se dedicaram à causa, confiaram no Senhor, entregaram seu coração e viram grande livramento do Senhor. Deus te ajude, Deus nos ajude, em nome do Senhor. Vamos orar? Wow.